Boa noite, pessoal que está chegando. Vamos só esperar a nossa convidada de hoje, Thaís Coutinho, entrar. E aí, assim que ela entrar, a gente começa a live. Avisando que hoje vai ter sorteio. No sorteio não, vai ter prêmio. Papo de pé dando prêmio. Eu vou fazer um quiz no final dessa sessão, das 3 entrevistas iniciais. E aí quem acertar, vou fazer um sorteio com as pessoas que acertarem. E aí eu vou falar o prêmio no final, o que vai ser. E eu não fixei? Obrigado, Rodrigo. Achei que tivesse fixado. Muito obrigado. Estou tentando fixar. Agora foi. Obrigado, senhora. Vamos só então esperar o Thaís entrar para a gente poder começar, né? Lembrando que esse é o terceira aula e aí fazer esse papo de pé com vocês hoje. E aí, Thaís, tá um pouco... Olá. Tá na... Não dá. Tá bom. E... Tudo bem? Olá, tudo bem com você? Tudo certinho, tudo certinho. Bom. Bom, vamos lá então. Você quer fazer algum teste, alguma coisa antes de a gente começar? Eu acho que tá ok aí, né? Imagem, som, tá tudo ok? Tá tudo ok, eu te vejo bem. Se alguém aí tiver alguma sugestão em relação à visão e a som, mas eu acho que sim. Bom, bem-vinda mais uma vez para o Papo de Pé. Eu fiz essa mesma introdução, eu vou repetir, na verdade, uma organização que eu tenho quando eu estive com o Rodrigo e com o Falcão. Para quem não conhece, o Papo de Pé foi um projeto que eu tive uma ideia de construir na época das Olimpíadas do Rio, em 2016. E aí eu acordei no meio de uma tarde, tive a oportunidade de dormir naquela tarde, uma coisa rara. E quando eu acordo, eu lembro da Thaís e do Falcão, Rodrigo Falcão e do Maurício Marques, do Rio Grande do Sul, Thaís da Bahia e o Rodrigo Falcão de São Paulo. Eu falei, cara, vamos dialogar, vamos falar sobre a psicologia do esporte nesse período de Olimpíadas, isso em 2016. E os três toparam. Os três na hora toparam e a gente construiu o Papo de Pé. Boa parte da nossa questão de logo e tal, foi até a Thaís que montou, foi muito importante. E aí agora deu a ideia de retornar com o Papo de Pé e não podia ser diferente a não ser chamando vocês três, né? Não tinha como começar de outra forma. E novamente os três toparam. Então hoje eu estou fechando um ciclo desse início do Papo de Pé e eu já estou com uma agenda cheia para as próximas... É sempre quarta-feira às 9 horas ou sábado às 4 horas da tarde. E então, Thaís, a primeira coisa é te agradecer muito por você aceitar o convite. Mais uma vez, você aceitou 2 convites, então obrigado pela parceria de sempre. E eu vou fazer 4 perguntas iniciais e à medida que for acontecendo a live, o pessoal vai fazendo perguntas e eu vou trazendo para você as perguntas que o pessoal vai fazendo. Então, a primeira pergunta que eu faço, Thaís, é a seguinte: quem é você? Bom, boa noite a todos e todas. Muito bom estar aqui. Faltou o Sal, né? A gente está junto para fechar aí esse ciclo. Inclusive, a gente não tem foto junto, assim, né? O quarteto. Não tiramos nunca na vida uma foto. Ensaiamos e não tiramos. Pois é. Então, muito bom estar aqui nesse flashback. Eu sou Thaís Coutinho, psicóloga, especialista em psicologia do esporte, baiana, nordestina. Atuo atualmente com o público da terceira idade, mais voltado para práticas esportivas, corporais, né, para saúde, qualidade de vida. Atuo na clínica com atletas e também no pilar mental da Federação Baiana de Psicologia, né, na comissão de arbitragem da Federação Baiana. Você quer que eu fale um pouco da minha trajetória? Não, a primeira pergunta é essa: quem é você? E aí você se apresenta da forma que você quiser e que você quis.
Aí a segunda pergunta que eu te faço é o seguinte, Thaís, o Papo de Pé acontecia 4 anos atrás. O que mudou na sua vida nesses 4 anos? Nossa, muitas coisas. Mas a gente tem que resumir, senão a gente vai ficar aqui só falando disso. Olha, aquela época foi. A gente estava na Abrapesc, né? Naquela época. É, o primeiro ano que eu estava na Abrapes. É. É, tava com um papo de pé, tava na gestão da Abrapesp, com os GTs de Psicologia do Esporte do Conselho de Psicologia. Estava em campanha pelo regional daqui, pelo Conselho Regional daqui, né, com estava em uma das chapas. Que mais? Estava na empresa da minha família. Enfim, centenas de atividades. Assim. Então, um momento realmente tenso. Consultoria também para algumas equipes, eu estava prestando essa consultoria, então estava na vida Feira Salvador, né? Feira de Santana, Salvador. E aí foi um momento também que eu, lá para o finalzinho de 2016, início de 2017, que eu comecei a repensar também o estilo de vida, né? Essas tantas atividades aí. E aí foi o começo, e acho que muito do que mudou foi isso, assim, de eu repensar, será que realmente eu tenho que estar em todas essas atividades? Será que, né, eu não posso ficar ali auxiliando uma outra, mudar um pouco esse ritmo, porque realmente é intenso, né? E a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre a prática de exercício físico, né? A gente fala sobre qualidade de vida, mas às vezes a gente acaba também não cuidando muito da nossa saúde como um todo. Então eu fiz muita da diferença com essa daí. E também os trabalhos, naquela época eu não estava com esses trabalhos, estava com a consultoria, né, mais voltado para a psicologia do esporte, era esse trabalho, então os trabalhos me mudaram. Eu estava aqui em Feira, agora eu estou em Salvador, né, só nesse período que eu estou aqui em Feira. Então, assim, mudou muito da minha forma de viver, né, como que eu quero viver a vida, mas continuo também batalhando aí junto para desenvolver a nossa área. Isso aí não muda, a gente acaba uma hora ou outra voltando, né, Sempre. para isso daí. A gente não consegue ficar longe, então a gente se envolve nas atividades de qualquer forma, mas o que mudou muito foi a minha forma realmente de pensar, né? Essa forma de ver, de trabalhar, fazer essa análise, que tem a ver também, né, com a minha análise de algumas questões da própria psicologia do esporte, do contexto esportivo. Ah, legal. Digamos que você te puxou um pouco o freio de mão, né? Tava com várias coisas dando uma puxada. Isso. Eu tenho mais duas perguntas, são as perguntas padrão, assim, do nosso papo de pé. E aí, o pessoal que quiser fazer perguntas, eu já vi que já tem perguntas, eu já vou abrir. A segunda é o seguinte: o que mudou, na sua concepção, o que mudou na perspectiva de esporte nesses 4 anos, pensando em esporte propriamente dito? Esporte. Olha, então, acho que não tem como dizer que tudo continua da mesma forma, né? Não tem. A sociedade muda, tudo muda. Quem fala que esporte é algo à parte, eu não entendo. Né? Como assim, né? Como que é algo à parte e não vai sofrer? Então, Brasil muda, sociedade muda, mundo muda, esporte também vai mudar. Tá tudo Sim. integrado, né? Então, assim, mudam-se as questões de gestão, questões políticas, as visões, né, da política, então tudo vai mudar também. Então, a gente vê não só no esporte de alto rendimento, de forma geral, a gente acaba reverberando também no esporte. A gente vê também uma questão bem bacana. Por um lado, pensando assim nas práticas corporais, na saúde, no lazer, a gente vê de um lado ainda essa necessidade da visão de que a gente precisa de um corpo perfeito, né? Disputa um corpo perfeito, até com as redes sociais auxiliando nisso também. E, por outro lado, essa visão de que a gente tem que se amar, que a gente tem que amar o nosso corpo, e uma outra visão da prática da alimentação, da prática de exercício, né?
que é bem bacana. Então, isso muda também a nossa visão sobre o nosso estilo de vida, sobre o que é lazer, qual a importância do lazer, qual a importância da prática. Então, isso muda. E puxando para o que eu gosto também, eu acho que a gente tem ampliando discussões sobre relações de gênero, sobre relações raciais. É algo que também... O seu som está falhando um pouco para mim, Thaís. O seu Tá? som falhou um pouquinho para mim. Mas vamos lá. Tá funcionando. Você estava falando da novidade da questão de gênero, né? Sim, que eu acredito que a gente tem ampliado as discussões, né? É algo que eu venho sempre falando. Precisamos falar sobre, né? Uhum. E o mundo do esporte em si tem também, né? Continua falhando aqui, Thaís. Você está de fone? Não, porque a imagem está funcionando bem. A imagem está funcionando bem. O que está falhando é o fone, é o som. Eu não sei, para mim, eu não sei se está falhando o pessoal aí também. Se alguém puder. Até o Acioli pediu para aumentar um pouco o seu som. Não sei o que foi. Mas vamos. Ó, falhou um pouco o som. Falou um pouco o som. Tá. E aí, Thaís, o que eu te pergunto agora, a quarta pergunta é o seguinte: na perspectiva de psicologia do esporte, né, essas são as 4 perguntas iniciais. Quem é você? Quais foram as mudanças na tua vida? Quais foram as mudanças nas concepções de esporte? Você trouxe muito bem essa questão de gênero e essa questão de culto ao corpo e etc. E na perspectiva da psicologia do esporte, o que você acha que mudou? Olha, eu tenho ficado feliz em ver que cada vez mais nas instituições de ensino superior tem sido falado sobre psicologia do esporte. Então, eu vejo que os estudantes têm procurado muito mais saber sobre a psicologia do esporte. O que não acontecia tanto, né? Acho que na nossa época, não sei se você chegou a ter a disciplina ou a ouvir alguma coisa. Eu tive uma disciplina próxima, era atitude... O nome não tinha a ver com psicologia do esporte, mas foi o Rafael Zaremba, aqui do Rio de Janeiro, e ele é da psicologia do esporte, ele era o professor. Então, ele amarrava e apresentava a psicologia do esporte para nós. Tive essa sorte. Ainda está falhando? Disseram que sim. Eu consegui ouvir bem a sua resposta agora. Se você tiver um fone por perto, facilita. Mas se não tiver, vamos lá. Não tem problema não. Certo, assim, rápido. Qualquer coisa, será que tem sair e voltar? Melhor? Não, porque é o som. É o fone, porque a imagem não está ruim. Entendi. Então vamos tentar aí, né? Várias vamos pessoas lá. queridas falando aí, mas se eu for falar com todo mundo, a gente não para. Obrigada, gente. Entrada. A gente estava falando das mudanças das concepções da psicologia do esporte e você falou da questão da graduação. Isso. Eu não tive a disciplina, né? Não cheguei a ter na minha graduação. Na minha instituição de ensino superior tinha antes de eu entrar, depois que eu saí, voltou. A psicologia do esporte meio que estava fugindo de mim. Mas eu vejo que hoje em dia algumas instituições têm colocado no curso de psicologia, sim, não tantas, mas já tem colocado, e também a psicologia de forma transversal nas outras disciplinas, que é muito contra, é um passo grande. Gostaria que mais instituições já tivessem, falassem mais, né, esporte. Mas, então, eu vejo que a gente vem evoluindo sim nos 4 anos, até por conta dos métodos esportivos que a gente teve no Brasil, se falou muito sobre o esporte, mas a gente ainda precisa avançar bastante, também com esse nosso diálogo com as outras áreas, com os diretores, com os ainda falar um pouco mais, não só ficar falando. Mas e aí dentro disso eu vou até em junho a gente vai começar tendo papo de pé, já está com umas pessoas confirmadas, pessoas de preparação física, treinadores, atletas, vai ser bem legal, assim, vai ser bem legal. Eu vou começar a abrir aqui as perguntas pro pessoal. Já que você não teve na sua faculdade, o Acioli te pergunta como você descobriu a psicologia do esporte, a PE. Oi, ele está fazendo pergunta de tanta pergunta que eu faço a ele todo dia.
agora que ele está no Conselho de Psicologia, então. No federal, é agora o tempo todo ali. Mas então, eu sempre fui de ver muito jogo de futebol e também na época da Olimpíada eu via várias competições de diversas modalidades esportivas. E sempre ficava aquela questão, não, gente. Como é que o atleta foi bem em competições nacionais, em competições mundiais, e ele não foi bem na Olimpíada? Às vezes ele tá fazendo tudo igualzinho ali, mas na Olimpíada ele não vai bem. Nossa, mas como que aquele atleta jogou a bola tão longe na hora do pênalti? Né? Ficava algo ali me intrigava. Então eu fui procurar e aí descobri que existia a psicologia do esporte. Porque na minha graduação, além de a gente não ter disciplina, ninguém falava nem que existia a psicologia do esporte. Então eu descobri por acaso, assim, por essa inquietação, descobri. E aí fui atrás de buscar cursos, buscar textos sobre. Inclusive o meu primeiro curso foi com a Michelle, que entrou aqui agora há pouco. Ah, legal. Uma baiana foi para São Paulo, assim, buscou um curso e foi. Michelle, que é de Minas, também foi para lá. Foi bem bacana. Além de ter esse curso que foi com o Eduardo Ciro, com o José Aníbal, né? Primeiro curso, né? Que não foi meu primeiro curso foi realmente uma grande referência para a gente. E além disso, eu tive aí essa amizade que cresceu com a E me conta uma coisa. Você falou na sua apresentação, Thaís, sobre arbitragem. Fala um pouco desse trabalho em relação à arbitragem. Aí eu vou até agradecer ao pessoal, os árbitros e as árbitras que entraram aqui também na live. Obrigada. Que legal. Então, eu já vinha tentando me aproximar de alguma forma da comissão, da federação, mas o trabalho acabou acontecendo esse ano, quase que na época, quase que nesse momento agora de quarentena aí, de pandemia. Então a gente vem tentando trabalhar a questão do acolhimento às demandas desse momento e também a preparação psicológica, né, baseado muito na escala de sensações que a Marta Magalhães, a psicóloga da Comissão de Arbitragem, está sendo já utilizando, pensando na saúde mental e foi bem bacana o trabalho, assim. Eu acho que a sintonia da gente bateu assim desde o início, então foi muito bacana. O pilar mental assim, foi muito acolhido da federação como um todo. Então agradeço a comissão, a federação e também ao todo o quadro de arbitragem. E aí você tá, então, foi uma coisa recente, foi uma coisa de agora, é isso? E aí qual o trabalho? O que você faz? Então, os trabalhos estão sendo muito direcionados a partir das reuniões que a gente tem do Pilar Mental, que seria hoje, que eu não estou participando. Tá vendo, mais? Porque você está aqui. A culpa é em parte do Pierre. Eu te agradeço e peço desculpas para todo mundo lá da reunião. Pois é. E a gente tem trabalhado justamente essa questão, assim, observando as demandas do momento, né? Então, pensando muito nessa questão semanal, pensando nas 2 semanas, de como trabalhar essas questões e sem deixar de lado a questão da preparação do pilar mental, né? De como trabalhar esse pilar mental neste momento. E aí Como a é que gente tem está a vida, Thaís, do árbitro? E até já que tem árbitros e árbitras e tem mais gente que quiser fazer perguntas, pode fazer. Mas como é uma curiosidade que eu tenho, como é que está a vida? Porque eu imagino como todo mundo congelou, mas e aí? Porque tem todo um preparo físico, preparo de estudo, de conhecimento, preparo psicológico. Como é que está a vida desse pessoal? Thaís, acho que falhou. Fui falar como é que está a vida e deu uma falhada. Vamos aguardá-la. Vamos aguardá-la. Assim, essas são as questões da internet, né? Eu caí, mas voltei. Tá, então vamos lá. Que bom. Os cenários são variados, porque tem pessoas que estão trabalhando, continuam trabalhando nas suas outras atividades.
tem pessoas que não estão trabalhando ou estão trabalhando de casa, mas tem pessoas da família que estão trabalhando até na linha de frente, né? Tem pessoas que moram só, tem pessoas que estão com a família, então o cenário é bem variado, mas a comissão tem feito um excelente trabalho, tem estado bem próxima né, do quadro de arbitragem. A gente tem reuniões semanais com todo o quadro, então o quadro foi meio que dividido em grupos, e aí a gente tem essas reuniões com os grupos para saber justamente como que cada grupo tem lidado, né, com esse momento, que tipo de suporte que pode ser dado também. Então, todos os pilares têm realizado trabalho para dar continuidade, né, dar esse suporte, e a gente tem trabalho de forma integrada para tentar justamente fazer isso. Em relação ao pilar mental, a gente tem feito atividades em grupo, individuais, com essa escuta psicológica, discutindo algumas questões do momento, discutindo questões da preparação. Então, tem sido um mix de atividades aí para a gente conseguir dar o suporte da melhor forma. Um dos pilares, por acaso, é readaptação, porque o Carlos Vidal Oliveira, que está participando bastante aí, ele falou de readaptação e Rio. Aí eu fiquei na dúvida se passa por readaptação. Ele falou readaptação provavelmente porque você caiu e voltou. Aí ele... E assim, é legal a gente pensar o seguinte, a ideia do Papo de Pé é para o público leigo. Então, você está falando com muita gente, muitos alunos, você falou de alunos de graduação, você está falando de com muitos alunos, com muitas pessoas que não são da psicologia. O que são esses pilares? Aí o Carlos Vidal está falando que a Thaís tem nos acompanhado muito bem, está elogiando aí seu trabalho. Mas o que são esses pilares? Se tivesse que passar para o público leigo, o que é esse pilar? Ah, sim, verdade. A gente tem o pilar técnico, né, muito pautado nas regras do futebol. E aí o pessoal tem estudado bastante nesse período, tem sido algo assim, para além do estudo que já realizam, tem estudado bastante, discutido em grupos e tudo mais. O pilar físico, né? Então, o pilar físico tem também passado atividades, tem dado esse suporte para que as pessoas continuem de alguma forma realizando as atividades, o seu treinamento físico, já que é tão importante, né? Às vezes parece que o árbitro e a árbitra simplesmente vão para o jogo, mas ralam bastante para estar lá no jogo também, desempenhar seu papel da melhor forma. A gente tem o pilar social também e o pilar mental, né? Então, esses pilares trabalham de forma integrada para auxiliar o árbitro na sua vida como um todo e para desempenhar o seu papel da melhor forma possível. Ah, legal, legal. Eu vou fazer agora uma virada na fala e uma virada na nossa temática, porque eu acabei de lembrar que lá, a primeira vez que eu ouvi sobre o trabalho com jogos eletrônicos foi com você. Você falando que você jogava, eu não lembro nem os nomes do jogo, mas eu lembro que você falou que você jogava e que você estava começando a trabalhar. Qual era o jogo? Você era uma das únicas, né? Repete. Tíbia. Tíbia, isso. Como é que se dá esse trabalho? Como é que é? O que você faz? Como é que está essa realidade? No momento eu não trabalho, né, com esporte eletrônico, continuo próxima da equipe, mas no momento eu não estou prestando consultoria, mas a gente fazia esse trabalho muito próximo com eles, era primeiramente com League of Legends, né, o LoLzinho, saudades LoLzinho. Não estou jogando porque não tem como, não passo o dia todo, né, jogando, então não. Mas Só quem joga que entende esse vício, né? Exatamente, nossa, gente. Então, no trabalho era como o trabalho com os outros atletas, com as equipes de alto rendimento, né? Não muita gente que não joga realmente não entende porque aqueles meninos ficam o dia todo ali no quarto jogando, não entende que é uma profissão, né? Tem sido um cenário cada vez mais tem se ampliado muito, né? Tem sido um cenário que realmente agitado, tem sido muito profissional também, então é uma parte do esporte que a gente tem visto que tem crescido bastante. Então o trabalho era também um trabalho de alto rendimento,
mesmo para acompanhamento de. Entendi. E você também falou, eu lembro que você tinha passado pela formação de atletas, né? Você trabalhou por muito tempo com formação de atletas. Pensando de novo no público leigo, o que, que é esse trabalho com a formação de atletas? Porque quem não está relacionado com o esporte não tem ideia do que se passa na vida de um adolescente ou de uma adolescente, né? Pode falar um pouco sobre pra gente? O trabalho ocorre em algumas modalidades. Por exemplo, no judô a gente tinha atletas de 13, 14 anos, a gente tinha atletas de 20, 22, né? Então tinha um público bem variado. Mas pensando, por exemplo, na categoria de base de futebol, né? Que a gente vai realmente tentar ali focar na formação. E às vezes a categoria de base também acaba sendo também muito focada no ritmo, mas trabalhava muito em conjunto com a assistente social, né? Mandar um abraço imenso para ela. Para quem? E A gente picotou de novo. Para quem? para Luzia, que era Para assistente social, Luzia. trabalhei lá. Luzia Ferreira. A gente trabalhava muito em conjunto, pensando justamente nessa questão do ser humano, né? Porque não só porque a gente sabe que a grande maioria ali não vai se tornar um jogador profissional. Infelizmente, né, é um dado cruel, mas é a realidade. Então, existe uma preocupação muito grande com essa questão de formar seres humanos para além de formar. A gente fazia, nossa, muitos trabalhos. A gente bolava várias atividades. Então, a gente pensava nessa formação do cidadão, fazendo atividades, levando atividades culturais ou levando os atletas para conhecer outros mundos até, né? Já que eles estavam às vezes, muitas vezes focados no próprio futebol, então para conhecer outras realidades. A gente dialogava muito sobre várias questões, pensando também no próprio papel social da psicóloga, né? Que é algo que eu acho que é muito importante, que às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, mas é muito importante que a gente pense como que a gente pode contribuir ali naquele espaço com aquelas pessoas ali para o desenvolvimento pessoal delas mesmas. Então, muitos dos meninos também moravam no centro de treinamento, né? Então, essas questões estavam longe da família, a gente trabalhava também essa questão da família. É um trabalho, assim, imenso. Tem muitas questões que a gente, às vezes, nem para, para observar. A gente vê ali só os atletas já atuando, a gente não sabe quantas questões que isso é desse dia a dia, né? De ir para a escola, voltar a treinar, depois ou estudar ou descansar e ter esse processo de novo, né? Ficar longe da família, enfim. Então a gente acabava trabalhando todas as questões que estão envolvidas também com a prática esportiva, com a categoria de base, principalmente no futebol. Beleza. Mais uma vez, incentivar a galera que quiser fazer alguma pergunta, aproveitar. O pessoal até que costuma trabalhar com ela e costuma receber perguntas da Thaís, aproveite para fazer essa pergunta. Ela está no outro papel agora, então pode fazer a pergunta à vontade. Thaís, você vem da Bahia, né? Você é baiana, isso é marcante em você e a sua luta política como psicóloga. E aí eu te pergunto como é que está o cenário atual da psicologia e da psicologia do esporte baiana. Então, por coincidência, hoje eu estava num grupo que a gente tem psicólogos e psicólogas da Bahia, estudantes também de psicologia, e a gente está falando justamente sobre se reunir para conversar sobre esse cenário da psicologia do esporte, né? Com pessoas aí que têm interesse na área ou que atuam na área, então propus que a gente se encontrasse online, né, para debater esse. A gente precisa ainda evoluir bastante, muito mesmo, mas a gente já vem também trilhando alguns caminhos.
se a gente fosse antes, lá bem antes, perguntar quem tem interesse em psicologia do esporte, por exemplo, numa instituição de ensino superior, quase ninguém iria falar. Às vezes as pessoas iriam falar assim, eu nem sei o que é. Né? E já hoje não. Tem muitos estudantes que estão interessados na área, pessoas que buscam os grupos de psicologia, os grupos de trabalho de psicologia do esporte, que são grupos de trabalho dos conselhos de psicologia, né, dos profissionais de psicologia. Então, tem sido buscado isso e eu vejo que a gente está andando um pouquinho mais, mas ainda, da mesma forma que eu falei sobre o Brasil de forma geral, a gente ainda precisa dialogar um pouco mais com as outras áreas, precisa também levar um pouco mais a psicologia do esporte para as instituições. Tá, então a gente precisa levar mais para a instituição de ensino superior. Mas sim, você falou que para você buscar a psicologia do esporte quando você estava ali, depois de ter se formado, você foi buscar em São Paulo. Hoje, uma pessoa formada nesse exato momento em Salvador ou qualquer outra cidade da Bahia, quer dizer, nesse exato momento não, porque a gente está no isolamento social, mas o que você indicaria? Para qual caminho, qual percurso? O que você falaria? E outra, e aí eu vou emendar uma pergunta. Pensando na cultura baiana, qual é o esporte específico, típico, próprio da Bahia? Uhum. Por que eu te fiz essa pergunta? Matheus está aí e eu estava conversando com ele pela Soterge na semana passada, ou retrasada, e ele falou muito dos esportes indígenas. Por quê? Porque ele é de Manaus e o esporte lá vem muito por aí. E na Bahia? Ok. Na primeira pergunta... Gente, eu esqueci. Se você está se formando agora, você teria que voltar e ir para São Paulo também ou você teria outros caminhos? Então, eu fui realmente muito a São Paulo, assim, eu descobri a psicologia de esporte e corri para São Paulo. Eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos, assim, foi loucura, né? Hoje em dia eu penso, nossa, meu Deus. Mas corri e fiz muitos cursos lá, muitos congressos lá, todo congresso que tinha alguma coisa de psicologia do esporte eu ia. E eu acho que hoje ainda a gente precisa ir um pouco mais, um pouco para o Sudeste, mas a gente também pode ir para o Nordeste. A gente tem os encontros regionais agora. A gente tem vários cursos muito bons na região Nordeste. Eu caí? Cortou? Ou estão me ouvindo? Cortou? Não, não, você está aí, você está aí. Não, tá. Cortou, mas foi, de novo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas, e também a gente tem ofertas de especializações em psicologia do esporte à distância. Antes a gente só tinha como fazer em São Paulo ou no Rio de Janeiro em alguns momentos. Então, pelo menos a gente tem agora a distância e aí a gente consegue fazer as especializações porque a gente não tem conseguido fechar turma no Nordeste. A gente, os cursos são criados, cursos de especialização são criados, mas não fecham turma. Então, a gente não tem conseguido fechar presencial. Em várias outras cidades, outros estados, eu vejo que também tem a situação do Nordeste. Eu Então, posso falar assim, que isso em no parte a Rio gente também acontece, Thaís. No Rio, a gente tentou montar uma na PUC do Rio e não conseguiu até agora. Tem uma em Petrópolis também, que não está conseguindo. Isso é uma realidade geral, assim. Essa dificuldade de montar. Uma coisa boa quem tem interesse realmente se aproximar do conselho, né? O GT de Psicologia do Esporte de Salvador está desativado, mas o de Feira de Santana vem se reorganizando. Então, assim, busca também o GT, o Grupo de Trabalho de Psicologia do Esporte, do seu conselho, para você ter preocupação com pessoas que estão na área, que têm também interesse na área, que às vezes é uma forma, né, de a pessoa se orientar ali, de ter uma orientação para ver o que ela vai fazer,
tem uma orientação em relação às temáticas que ela gosta, né? Então, eu gosto de tal temática, o que é que eu posso buscar? Então, é um caminho. E também, né, estar de olho na ABRAPESP, na Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que a associação tem postado no site da associação, é uma forma também de saber um pouco os caminhos que podem ser trilhados, né, na área. Aqui, o Matheus falou dos jogos indígenas, mas eu acredito que aqui a gente tem algumas modalidades que têm se destacado, que têm realizado um trabalho, as federações têm realizado um trabalho muito bom, assim, uma gestão bem profissional, maravilhosa, como, por exemplo, a Federação de Judô tem projeto de classificação do judô, então tem levado o judô a várias cidades do interior, então tem crescido bastante esse fomento à prática do judô. O futebol americano tem realizado ações muito profissionais, tem se destacado no mercado também, feito competições muito bacanas, mas aqui ainda o futebol realmente é o que mais se destaca. Né? É engraçado. Fala, e pode continuar. Então, só ia acrescentar que a gente tem visto também uma tendência às equipes do interior também estarem se aprimorando mais. E até nas categorias de base a gente tem visto que nas finais, nas semifinais, tem chegado mais categorias do interior também. Né? Então, o futebol realmente ainda é o mais forte. É curioso você falar do judô. Eu confesso que eu não esperava. Quando eu fiz a pergunta, a gente faz a pergunta já com algumas respostas em mente. Tinham duas respostas que eu estava em mente. Uma seria o surf e o outro seria a capoeira, como o Matheus acabou de escrever. E a capoeira, Thaís? Tem pesquisa em projetos sociais de capoeira. Eu imaginaria que a capoeira seria uma coisa bem, bem forte, assim, por vir, né? Por ser a raiz, etc. Eu acredito que a gente tem muitos. A gente tem esse fomento, mas eu ainda acho que não como deveria ser. Né? Eu acho que ainda a gente não fala tanto de capoeira aqui, até nos eventos realmente de esporte a gente não fala tanto disso, né? Como deveria. Realmente deveria ser, né? Mas não, Sim. o futebol realmente é o que mais se comenta, até nas redes sociais, nos sites esportivos, na televisão, nos programas esportivos, é futebol realmente, né? E é algo até que a gente dialoga muito com as outras áreas, que a gente fala muito, que às vezes o foco fica muito no futebol, quando a gente tem atletas maravilhosos aqui, trabalhos maravilhosos. Então, a Federação de Surf também faz competições bacanas, um trabalho bacana. Tem muitas. A de automobilismo, a CEL faz um trabalho assim, mas o foco muitas vezes realmente das notícias mais vai para o futebol. E aí também tem uma rivalidade muito grande, né? Tipo, muito parecido com que tem no Rio Grande do Sul, né? Que é a questão do Bahia e Vitória, né? Que é o Rio Grande do Sul tem Inter e Grêmio, são rivalidades muito fortes, né? Agora, o que você falou é real, né? Se a capoeira não tem esse espaço como merecia, assim, que pena, porque é um patrimônio nosso, né? É um patrimônio nacional com uma identidade forte baiana. Thaís, no início, você falou que uma coisa que você tem percebido que tem sido muito discutido é a questão de gênero no esporte. Novamente, pensando no público leigo, você consegue falar um pouco, você poderia nos falar um pouco do que tem sido discutido, o que você está chamando de gênero, dessa questão de gênero no esporte? Olha, eu vejo que a gente tem ampliado as discussões sobre a mulher no esporte, né? Principalmente, a gente fala muito sobre, não tanto quanto deveria, principalmente nós psicólogos e psicólogos, a gente não fala ainda muito sobre algumas questões que faltam ainda ser mais conversadas, né? Então, mas sobre mulher e esporte a gente fala bastante, né? Sobre essa realidade da mulher, sobre
esse trajeto de luta da mulher dentro do esporte, que reflete, né, o que a gente vive realmente na sociedade. Então, o esporte, no esporte a gente ainda vê muitas desigualdades, vê realmente muitos obstáculos ainda para a mulher. Apesar de também o esporte ser uma forma de a gente construir algumas questões, né? Eu estava até falando sobre amamentação, sobre gravidez e esporte, né? Então, o esporte, muitas vezes, acaba ajudando também a gente a desmistificar algumas questões e realmente trazer à tona algumas discussões que já vêm há muito tempo sendo realizadas, mas de uma outra forma, como uma espécie de impedimento para que a mulher pudesse realizar aquela prática da melhor forma, né? Então, você fala sobre isso, e aí eu fico pensando no meu TCC da pós, né? Da pós de Psicologia do Esporte. É engraçado porque, assim, às vezes a gente fica com um olhar muito maior para aquele preconceito, para aquela discriminação em relação à mulher, em relação à pessoa homossexual, em relação, né? Muito em relação àquele preconceito que é muito escancarado. E aí, quando eu fiz a minha pós, que eu fiz o TCC sobre mulher e esporte. Você fez aonde após? Eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul. Nossa, então você foi para São Paulo e depois para o Rio Grande do Sul. Ela era EAD, né, da PUC do Rio Grande do Sul, e a gente só precisa sair para defender o TCC. Entendi. Né? E aí era sobre... Amanda, que é psicóloga do Grêmio. Obrigada, Fê. Maravilhosa. E aí o que acontece? Quando eu fui fazer o TCC, é que eu comecei a ler um pouco mais sobre a história da mulher no esporte. E aí a gente começa a refletir sobre a nossa própria prática também, né? E a gente começa a perceber como essas questões de preconceito, como essas barreiras estão impostas, às vezes, nos mínimos detalhes. Quanto mais a gente vai lendo, a gente vai desconstruindo e a gente vai percebendo isso, né? Então, foi uma questão assim que abriu muito a minha mente para outras questões também, né? Como, por exemplo, as relações raciais, as discriminações, as lutas de várias pessoas por conta das questões de cor de pele, por questões de pessoas que são de outros países também, né? Quando a gente fala de relações raciais, a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, acabou que eu também... isso estimulou muito mais a minha reflexão sobre o meu papel social, né? Como cidadã, como psicóloga também. O papel da psicóloga na desconstrução desses discursos discriminatórios, pensando nesse contexto em que eu atuava, né? Então, você passa a perceber muito mais que algumas coisas acontecem porque você é mulher e apenas, né, porque você era mulher ali naquele contexto, já que no esporte a gente acaba encontrando muito mais homens do que mulheres ali, e algumas coisas são tão naturalizadas que até nós mulheres às vezes reproduzimos esse machismo também, né? Então, foi bacana nesse sentido de poder repensar realmente o meu papel e repensar as dificuldades que nós mulheres temos nesse meio, né? E aí hoje eu dialogo muito mais sobre essas questões, tanto com as amigas, tanto nos trabalhos. Eu tento levar isso também para a minha prática, né? Dialogando sobre essas questões também. Então, falo muito sobre essa questão, principalmente da mulher mesmo, né? De como que é para a mulher ter uma mulher no esporte, né? Estar atuando no esporte. E a gente vai ver que em todos os contextos a gente tem algumas questões ali que são impostas por ele. Simplesmente. Eu estava pensando, você estava falando da arbitragem no início, eu fico pensando como você precisa fazer esse trabalho muito forte em relação ao gênero, em relação à presença da mulher. Essa ainda é uma cultura muito machista, né? A questão da arbitragem, o futebol de uma maneira geral, né? Então, uma árbitra
sendo bandeirinha ou sendo árbitra de campo. Ainda deve ter muito trabalho, infelizmente, a ter que ser feito nessa direção, né? Sim, sim. É algo que a gente tem conversado aos poucos. É algo que eu já tinha pensado, né? Já tinha em mente que seria algo que eu realmente gostaria de trabalhar, então da mulher árbitra e de como que muitas relações ali são estabelecidas por conta de ser uma mulher. Então, como que é para a árbitra central, né? Para a árbitra que fica ali apitando, ter uma mulher ali naquele contexto, como que é uma mulher que é a árbitra assistente, que é a bandeirinha, né? Como a gente chama. Tá ali naquele meio, até por eu já saber como é o meio do futebol, né? Como que dificilmente a gente vai para um meio em que a gente não encontre, né, essas atitudes machistas, mas futebol realmente é um ambiente muito, muito, muito machista. Eu fico falando que o futebol e o esporte eletrônico brigam entre si para ver, né, qual que é o contexto mais machista. Assim. Então, a gente acaba realmente tendo que lidar com essas questões e a gente começa a problematizar, a gente começa a refletir sobre essas questões, levar isso também ao contexto que a gente atua. Tá atrapalhando? Minha cadelinha começou a latir. Não, o cachorro não tá. Ela latindo não tem problema nenhum, mas estava rodando, mas voltou. Começou a quase cair, mas voltou. A hoje eu estou tentando ver aqui, Jucimar Dias, 22, falou que infelizmente o preconceito está associado à falta de respeito e à capacidade de ver no próximo que não esteja inserido no seu mundinho um valor. Você não está me ouvindo? Você não me escuta? Eu acho que a Thaís não me escuta. Bom, vamos tentar ver se sai e volta. Vamos ver se ela sai e volta, mas também está acabando. Alguém manda uma mensagem para ela. Acho que ela saiu e vai voltar. Bom, o papo de pé, então, enquanto a Thaís volta, tecnologia é isso, a gente passa por isso, né? Isso está sendo nossa vida neste momento. Eu queria só deixar o seguinte recado. A gente está fechando hoje o primeiro bloco desse retorno do Papo de Pé e a gente vai fazer um... deixa eu te botar de volta então, Thaís. E aí a gente vai fazer um quiz. Eu vou trazer esse quiz ali talvez amanhã ou depois de amanhã, e aí quem conseguir acertar as 5 questões, eu vou fazer um sorteio com essas pessoas no sábado, quando a nossa live for com a Tabata. A Tabata vai estar no sábado com a gente. E aí quem ganhar, quem for sorteado e quem tiver conseguir acertar as 5 questões, se quiser, vai ser convidado para participar ou convidada para participar numa live aqui no Papo de Pé. Então, isso vai ser o nosso prêmio aí para esse primeiro momento. E cada bloco, a gente já está com um bloco montado para os momentos futuros. A gente vai discutir diferentes perspectivas da psicologia, na psicologia do esporte. Vai trazer fenomenologia, Gestalt, Jung, terapia focada nas emoções. A gente vai trazer profissionais de várias áreas. Thaís, a gente está com 10 minutos para finalizar. Eu vou te fazer as perguntas finais, tá? Que eu costumo levar para o Falcão e para o Maurício. A primeira pergunta é o seguinte: eu te perguntei no início como é que você viu a mudança nesses 4 anos que se passaram desde o Papo de Pé até agora. Como é que você acha que vai estar o esporte e a psicologia do esporte daqui a 4 anos? Faz uma viagem para daqui a 4 anos. O que você acha que você vai encontrar? Nossa. Como eu acho, como eu quero. Pode ser os dois, pode ser os dois. É futuro, é imaginação, então fica à vontade. Pois é. Assim, tenho a esperança de que a gente vá sempre evoluindo, né? Buscando formas de realmente evoluir a nossa área, de ter essa reflexão de até que ponto o que a gente está fazendo ali naquele momento realmente vai auxiliar, o que a gente precisa fazer. Eita, o presidente chegou agora da comissão.
de a gente estar sempre de olho realmente no que a gente está fazendo, de como que a gente está fazendo essa psicologia do esporte, né? Eu acho que isso é muito importante para a evolução da nossa área. Então, que a gente continue esse diálogo, que a gente continue se unindo para esse diálogo e criar estratégias. Eu espero que também, eu espero e acredito, assim, talvez seja meio utópico, não, que até nesse período realmente de pandemia, que as pessoas comecem a ter um novo olhar para a saúde mental, né? Não eu acho que algumas pessoas realmente não vão, né, pensar sobre isso, mas algumas outras vão acabar mudando a sua visão sobre e aí acaba também trazendo para a nossa área, né? Essa importância da psicologia do esporte neste momento também, dando esse suporte aos atletas e que as pessoas comecem a pensar também não só em rendimento esportivo, mas pensar também no ser humano, de fato, né? E antes de tudo, antes da árbitra, antes do atleta, antes daquele menino que está ali praticando uma atividade física no colégio, a gente tem um ser humano, a gente tem uma criança ou adolescente, então é preciso que a gente pense nisso. Então, espero que a gente mude um pouco isso, essa visão, né? E que a gente tenha realmente uma psicologia do esporte muito melhor. A gente esteja sempre unido, isso não se perca, né? Porque a gente não tem como fazer algo só, tem que estar sempre junto. E que a psicologia do esporte na Bahia também, no Nordeste, né, evolua também. Que a gente tenha vários outros encontros aí. A gente já vai ter o congresso em Petrolina ano que vem, né, da Abrapesp. Então, que o Nordeste também evolua bastante, que a gente tenha mais e mais profissionais na área, É praticando aí curioso, as pesquisas práticas. é curioso você falar da saúde mental, porque tanto o Falcão quanto o Maurício apontaram para aí também. Falaram que acreditam que daqui a 4 anos a gente vai ter um olhar cada vez maior, assim, pensando no atleta a partir de uma perspectiva da saúde mental. A Elza está aí comentando que torce muito que a psicologia do esporte seja reconhecida como merece. E aí, Thaís, o Rodrigo Ascioli brincou falando que a pergunta Marília Gabriela. Me diz, pensando na sua atuação como psicóloga, o que você pensa como tem um filme, uma série, uma música, alguma coisa ligada à arte cultural que você vira e fala, cara, isso me inspira para poder atuar como psicóloga? Pode ser música, pode ser livro, pode ser qualquer coisa na arte cultural. O que me inspira para atuar como psicóloga? Você vai Gente, pensando, falaram aí, quando você vai pensando, uma música, um filme, um livro, uma série, qualquer coisa da cultura pop ou não, mas da arte. Falaram que acreditam que o trabalho está sendo de forma cadenciada e com estratégias que possam inserir o atleta no contexto da psicologia. Desta forma, entenda a importância e busque a PE para sua excelência. E eu convido os árbitros e as árbitras para estar aí com a gente no Papo de Pé, todo sábado às 4 horas da tarde e quarta-feira às 9 horas da noite. A gente tem um Papo de Pé. E aí, Thaís, você conseguiu pensar num filme, numa série, numa música, numa banda, alguma coisa? esse Rodrigo, que pergunta. Na verdade, assim, eu acho que tudo acaba me inspirando de uma forma ou de outra. Na verdade, assim, tudo que eu passei na vida, né, acabou me inspirando e me transformando em quem eu sou hoje, na profissional que eu sou hoje. Principalmente a minha ida para Salvador, né? De sair da minha cidade aos 17 anos e ir para Salvador. Então, isso muda muito na nossa vida, né? O próprio curso de psicologia muda também. E aí a gente vem com os desafios da nossa área, os desafios da psicologia do esporte, os desafios de ser uma mulher no esporte, né? E os desafios do próprio contexto esportivo em geral mesmo, né? Que é para todo mundo, para todas as áreas. Então, acho que tudo isso aí acaba me inspirando, fazendo querer fazer um trabalho melhor e ser uma melhor pessoa também. A gente acaba vendo várias realidades diferentes, né? E a gente acaba aprendendo muito com isso. Então, hoje, como eu falei, trabalho com a terceira idade voltado para a qualidade de vida, trabalho com arbitragem, eu trabalho com atleta na clínica. São, né, mundos diferentes,
todos eles acabam me fazendo aprender muito, inspirar para ser uma professora e uma profissional. Eu pergunto isso porque, por exemplo, se perguntasse para mim, eu tenho duas, fácil. Eu tenho Hurricane, do Bob Dylan, e tenho o Hey You, do Pink Floyd. São duas músicas que falam o que eu penso como atuação. Você falou, a gente ainda tem um tempinho, você falou da saúde, eu tinha esquecido disso, da saúde na terceira idade, que é o trabalho que você tem feito. Fala um pouco para a gente sobre isso. Vamos finalizar nesse caminho. Fala um pouco para a gente sobre isso. Ok, vou mandar um abraço. Não sei se está aqui, mas eu entrou também. Obrigada, Flávia, por todo o trabalho. Faz um trabalho excelente, um cuidado enorme. Nossa, é um trabalho assim, muito bacana. Específico, porque estão conciliados, então pessoas do Poder Judiciário. E eu tenho crescido muito nesse trabalho. Eu vejo que o Centro de Convivência tem trazido inúmeros benefícios para quem está lá no centro. Assim, é muito bacana, né? Vejo como as pessoas se aposentam e a gente começa a às vezes a prática corporal na vida das pessoas. Como que essa socialização também faz a gente trabalhar, como que isso pode acabar auxiliando as pessoas, tanto na educação, nessa e também na qualidade de vida realmente. E aí a gente começa a ligar várias reflexões, então a gente tem faltado basicamente trabalho. Muito amplo, né? Muito rico. Há quanto tempo que você faz isso? Eu acho que vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos que a gente está lá nesse programa. Eu já tinha trabalhado, engraçado que a gente trabalha muito com as avós dos atletas na categoria de base e a gente trabalha muito. Eu trabalhei com a categoria Master, Quemo. Olha. Sim, toda a terceira idade, mas totalmente diferente do contexto e a atuação. Então, é bacana, acaba tendo mais sobre essa realidade. A gente está no contagem regressiva aí dos 2 minutos finais. Que a live no Instagram é assim, né? Faltam 2 minutos, faz contagem regressiva e vai cortar. Então, eu te agradeço muito a sua presença, a sua participação, aceitar esse convite de estar no Papo de Pé novamente. Lembro todo mundo, sábado a gente vai ter o Papo de Pé com a Tabata, Tabata Teles ou Tabata Espírito Santo, nunca sei exatamente qual é o sobrenome profissional dela, que são tantos, mas ela é presidente atual da Abrapesp e ela vai falar sobre a fenomenologia e a psicologia do esporte. Thaís, você tem 1 minuto e 10 aí para poder fazer um recado final. Seu áudio, para algumas pessoas, está falhando um pouco, mas não tem problema. Assim, mas o que você traz como recado final, 50 segundos aí? Bom, parabenizar, né, por realmente bacana. Então, boa sorte nesse novo projeto. Tentarei estar presente na próxima live. Obrigada, gente. Realmente foi muito bacana esse, né, do e eu espero que a gente depois possa fazer, quem sabe, aí com o quarteto todo. Depois, vamos todo mundo se cuidar, né? Vamos, principalmente a gente, eu tenho muitas colegas falando sobre a carga de trabalho. 10 segundos, Thaís. Então, se cuidem. Boa noite. Obrigada a todo mundo que apareceu aqui. Muito